Pessoal, ah, me pediram para fazer um review desse kit do AH-1 Cobra, o famoso Cobra, que foi o helicóptero muito utilizado pelo exército americano no Vietnã. Nós tivemos esse recente lançamento da ICM, ela inclusive nos surpreendeu com um kit na escala 1:32. Normalmente os helicópteros são lançados em escala 1:35, né? E esse kit vem substituir o antigo Revel, que já tem quase a idade do próprio helicóptero, né? Foi lançado no início dos anos 70, aqui, no meio dos anos 70. É um kit já superado, mas quem queria um kit de Cobra em escala grande era a única opção que existia, né? E dá muito trabalho, porque a gente não tem muitos acessórios para aquele modelo, quem fazia já não faz mais, enfim. Ponto aí para a ICM por ter lançado esse modelo, que aliás estava na minha lista de desejos já há muitos anos e a gente acabou sendo surpreendido. Eles lançaram as duas versões usadas do Vietnã, as versões G, tanto o Early, que é esse aqui que eu recebi, quanto o Late, que é a versão que foi mais usada ali depois de 1970. Essa versão G foi produzida a partir de 1966 e é um helicóptero que está em uso até hoje, vocês sabem, né? Inclusive já está faltando letra do alfabeto, porque as últimas versões aí já estão na versão Y ou W, enfim. É um modelo muito bem feito, como a gente vai ver daqui a pouco. É simples, não é um modelo complexo, a máquina também é bastante simples e eu acho que vale a pena ter em qualquer coleção. Antes de olhar os sprues, eu acho que vale a pena de contar o seguinte: esses helicópteros foram muito utilizados nos esquemas das equipes Pink no Vietnã, que consistia basicamente em uma equipe de 3 helicópteros, um OH-6 Cayuse, que descia até o nível do solo para tentar encontrar tropas vietnamitas e muitas vezes fazia contato visual, tomava bala, e aí ele saía e entravam os Cobras com seus foguetes e metralhadoras. Eram missões perigosíssimas, muito piloto morreu, mas elas eram fundamentais para descobrir onde estava havendo tráfico de tropas nas florestas. Muitas vezes os caius tinham que descer ao nível do solo quase e seguir pegadas para saber para onde as tropas se encaminharam, mas os Cobras estavam sempre em cima, prontos para descer. O Cobra é basicamente um Huey, um sapão, só que muito estreito, né? Para diminuir a área projetada, para tornar mais difícil que ele seja atingido. Mas a motorização inicial era a mesma, o rotor de cauda era basicamente o mesmo, e enfim, estruturalmente ele não era nem muito diferente. Bom, então esses helicópteros desempenharam esse papel durante muito tempo, por isso essa minigun no nariz, os lançadores de foguetes, e particularmente eu acho ele um helicóptero muito interessante. É um projeto de sucesso que continua aí no mercado, né? Mas vamos ver as peças aqui. As instruções da ICM são impressas em cores hoje em dia, todo mundo já sabe. Não tem muito segredo, não vou passar por ela página por página. Nós temos 4 versões para poder montar esse modelo. 3 delas em verde oliva. Acho que essas 3 verde oliva são de um regimento de cavalaria da aeromóvel. Tem uma versão camuflada, muito interessante, que está aí mostrado também, essa versão aqui. E os decais são muito bem impressos, eu não sei como eles se comportam no kit, né, mas os decais da ICM não são mais aqueles decais horríveis de 15 anos atrás. Dá para ver aqui que eles são em perfeito registro. Nós estamos vendo aqui os decais do painel de instrumento, que tem gente que torce um pouco o nariz, mas há que se pensar que o modelista quer fazer o modelo direto da caixa, com o cockpit fechado. Isso aqui é uma solução que resolve muito bem o problema do painel de instrumentos. E está bem impresso, né? Existem inúmeros stencils para se aplicar, mas repito mais uma vez, os decais são excepcionalmente bem impressos, né? Aqui vocês estão vendo os sprues das transparências e dá para notar evidentemente que é possível fazer as portas do piloto e copiloto abertas. Elas abriam, se não me engano, de forma alternada. A do piloto era a da frente esquerda e a do copiloto traseiro direito ou vice-versa. Mas elas vêm separadas aí, são muito transparentes, são suficientemente finas para escala, gostei muito. E aqui está o sprue das fuzilagens. A gente percebe algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar,
que a parte do rotor de cauda aqui vem separada, né? Já indicando que novas versões vêm aí. Aliás, a ICM, como eu falei, já lançou a versão Late, mas muda muito pouco. Dá para ver aqui que não tem impresso, não tem injetado aqui a blindagem para o cockpit, que é uma coisa que aparece na versão Late. Isso provavelmente vai ser uma peça separada. A gente está vendo aqui as grelhas de resfriamento do motor também são peças separadas, porque também muda de versão para versão. E aqui vocês estão vendo a banheira do cockpit, que é uma peça relativamente simples. O cockpit dessa aeronave era muito simples, mas quem quiser adicionar alguns detalhes aqui, o cockpit agradece, né? Esse sprue aqui mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, nós temos dois tipos de estabilizadores de rotor aqui, de cauda. Nós também estamos vendo aqui os dois tipos de skis. Inclusive, um deles aqui acho que não é nem usado nessa versão Early. É interessante notar também que num outro sprue nós vamos ver uma roda que é utilizada em algumas versões também para transporte dele no solo. Então, eu me arriscaria a dizer que a versão Late, que foi recentemente lançada, tem os mesmos sprues, muda talvez só o sprue de armamento e evidentemente os decais. Esse é o sprue de armamento. Aqui nós não temos algumas coisas interessantes, porque, por exemplo, aquela minigun M18 só vem na versão Late, que é uma versão interessantíssima, né? Mas o que ele vem aqui é, obviamente, a minigun do nariz, que era, eu não lembro o nome daquilo, mas era uma 762 de 3 canos, eu acho, né? E o lançador de granada, você usa um ou usa o outro. Nessa versão do kit aqui, nós temos os foguetes de 70mm, aquele lançador M158, tá, e é esse aqui. E temos aqui os casulos para os foguetes de nem sei quantos milímetros são lá, que é o casulo M200. Então essa versão basicamente é uma versão que carregava foguetes. Aqui vocês estão vendo a roda que eu mencionei agora há pouco, né? Nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouco. Então dá para fazer uma versão dessas das equipes Pink. Esse é o sprue do rotor de cauda, do estabilizador vertical. Vocês estão vendo aqui as pás do rotor principal e aqui o estabilizador vertical em duas versões também, o que é interessante, mostrando que a ICM se preocupou com as pequenas diferenças de uma versão para outra, né? O rotor de cauda em peça única, as hélices as pás das hélices são muito bem modeladas. Aqui nós estamos vendo um detalhe interessante, que é o esqui. O esqui era montado, basicamente esses tubos aqui eram conectados por essa luva em T aqui, que era toda parafusada. Isso era uma coisa muito deficiente no antigo kit da Revell, e aqui eles fizeram um trabalho muito bem feitinho, isso aqui bem pintado, com um wash aqui, um descascado, vai ficar ótimo, né? Nós estamos vendo aqui os detalhes do rotor principal, é muito bem injetado também, não vi nada que possa ser criticado. Aqui aparentemente está tudo muito bem feito, inclusive os tensionadores aqui são moldados já com os parafusos sextravados aqui, muito bem feito. O painel de controle do piloto, vocês estão vendo, ele deixa um pouco a desejar para um kit moderno, mas repito, se você vai fazer o cockpit fechado, isso aqui talvez seja mais do que suficiente. É bom lembrar que a Quinta Studios lançou esses decais tridimensionais para esse helicóptero agora há 2 meses atrás. E é provável que os fabricantes de acessórios também ataquem esse kit aqui com um novo cockpit, talvez. Essa é uma fotografia que mostra os rebites, esses rebites de cabeça redonda que eram bastante visíveis na aeronave real, para quem já teve chance de chegar perto de um, e estão muito bem feitos aqui em escala. É isso aqui mesmo, a aeronave real, eles são cabeçudos aqui, é uma aeronave que não precisa de velocidade, arrasto não é um problema. Eles não aumentaram o preço do processo de fabricação fazendo rebites flushed aqui. E mais interessante ainda, esse detalhe aqui de uma das metades da fuselagem, a gente está vendo linhas de painel de espessuras diferentes, o que é uma coisa muito bem pensada, nem sempre os fabricantes se preocupam com isso, e também aqui os rebites em alto relevo aqui no rotor de cauda. Eles estão não só muito bem feitos, como a gente percebe aqui que há uma alternância entre linhas de painel de baixo relevo e painéis em overlap, aqui em alto relevo, aqui, por exemplo.
o que é uma coisa muito bem-vinda porque corresponde perfeitamente ao que a gente vê na realidade. Né? Durante muito tempo a gente teve que conviver com modelos que eram alto relevo, depois ficou tudo em baixo relevo e agora finalmente nós temos as coisas em alto relevo moldadas assim e as em baixo relevo também moldadas de forma em baixo relevo. Né? Aqui é uma visão logo abaixo do cockpit, vocês estão vendo os painéis também em baixo relevo e aqui os parafusos são fasteners, na verdade, porque a equipe de manutenção tem que remover essas coisas aqui com alguma facilidade. E eles estão bem moldados aqui na forma de pequenas perfurações, aí, pequenos buracos. Né? Aqui nós estamos vendo as extremidades do lançador M200, tanto à frente aqui, os foguetes não vêm separados, só vêm as cabeças moldadas aqui dentro da extremidade, e aqui a parte de trás com as espoletas armadas. Está muito bem feito isso daqui. Aqui a minigun do nariz, o manche, enfim, algumas outras peças. É bom lembrar que esse kit não traz o motor. A memória agora me falha um pouco. Eu acho que o kit da Revell trazia o motor. Tanto o H1 quanto o AH1 vinha com o motor, que por sinal é o mesmo motor, né? E é um Lycoming que não vem nesse daqui. Então quem quiser fazer motor aberto vai ter que esperar algum tipo de acessório aí. Aqui é a peça do rotor de cauda, mostrando muito bem aqui a luz, os rebites em alto relevo, os painéis em overlap, tudo isso aqui está muito bem feito. Eu fiquei impressionado com a qualidade da montagem. Claro que na hora de colar pode não ser tão bom assim, mas no sprue pelo menos essas coisas estão muito bem feitas, eu fiquei impressionado. Aqui vocês estão vendo o feixe de molas que engasta as pás do rotor principal no eixo do rotor. Isso é uma coisa normalmente muito mal feita na maior parte dos modelos, em todas as escalas, e aqui a gente está vendo que está muito bem representado, inclusive geometricamente, isso aqui está bem correto, como eu pude conferir em fotos do avião real, né? Da aeronave real. E aqui a grelha de resfriamento do motor, que também mudava, também variou ao longo da vida do Cobra, e para essa versão G, isso aqui está muito bem feito. Alguns podem querer que fazer isso aqui vazado, eu não sei, mas eu achei essa peça muito bem feita. Esse aqui era um dos pontos fraquíssimos no kit da Revell antigo. Aqui uma vista de baixo da minigun, que vai no queixo do helicóptero, né? Que também é muito bem feito, que também era muito, muito simples, muito simplória no kit da Revell. Mais duas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de terminar isso aqui. Vocês têm pelo menos aí alguns livros que falam muito sobre esse assunto, que pode servir de inspiração para montar um Cobra. Né? Quem curte aí o combate no Vietnã sabe do que eu estou falando. Eu quero recomendar alguns que eu li, então eu posso falar. O primeiro livro que eu acho que é indispensável para quem quer conhecer um pouquinho mais de como se operava esses Cobras é esse livro aqui do Randy Zahn, o Snake Pilot. Ele foi piloto veteraníssimo de Cobra. Ele explica como é que funcionavam as equipes Team, ele fala um pouquinho de manutenção, ele fala, claro que tem toda a história dele em combate, mas é interessante saber como funcionavam essas equipes, como funcionavam essas divisões aí, para poder não só se inspirar, mas também imaginar o que deve ser acrescentado nessas aeronaves, onde elas operavam, como que era o ambiente, enfim. Esse livro do Lew Jennings foi outro piloto do Vietnã, 19 minutos para viver, porque existia um ditado que a vida média em voo de um piloto de Cobra no Vietnã era 19 minutos. É um livro chato, é um livro bem chato, mas vale a pena a gente ler para entender quantas pessoas existiam em cada divisão dessa aí, quem trabalhava no helicóptero, o que se arrumava, o que se mantinha no helicóptero em combate com mais frequência, o que quebrava, o que funcionava bem, o que funcionava mal. Ele é bem detalhado. Talvez, aqui em terceiro, o livro mais espetacular de combate de helicóptero no Vietnã seja esse do Hugh Mills. É uma versão muito representada em kits, né? Ele faz parte da equipe Team. Esses Cayuse são os que desciam ao nível do solo para entrar os Cobra depois. Low Level Hell e o nome de estudo, né? No primeiro capítulo do livro ele já começa a usar minigun, que era uma coisa que não estava sendo usada com os Cayuse, e praticamente faz um desmatamento em boa parte do Vietnã com essas metralhadoras, né? E ali a gente entende muito bem como funciona esse trabalho em equipe
entre os dois tipos de helicóptero. Um outro livro que fala de Cayuse também é esse do Tom Smith, Easy Target. Já não é um livro tão interessante quanto Low Level Hell, mas vale a pena ler. E por último, um clássico que quem gosta de helicóptero deve conhecer, que é o Chicken Hawk, do Robert Mason, que fala de como era a vida de um piloto de helicóptero no Vietnã. É um livro mais relacionado aos Hueys, né, aos UH-1s, mas ele dá uma passada em Cayuses, em Cobras também, inclusive falando um pouquinho da gênese dos gunships, né, dos Hueys armados, antes de chegarem os Cobras operacionais do Vietnã. Então, enfim, é um belíssimo kit, acho que vale a pena ter em qualquer coleção. Alguns vão reclamar que a escala 1:32 vai dificultar você de mesclar isso aí com modelos de militaria, talvez veículos, figuras, o que é verdade, mas eu não sei se essa foi uma cartada da ICM para ela tentar abocanhar um pouco esse mercado de helicópteros numa escala igual a dos aviões, mas o kit é muito bom, eu recomendo. Ele é simples para quem não quer trabalho, ele dá um amplo campo para a gente fazer super detalhamento para quem quiser trabalhar nisso daí. E repito, quem quiser adicionar um motor vai ter que se virar, mas é um baita kit. Espero que isso aqui sirva de orientação, que esclareça algumas dúvidas para vocês. Foi um prazer, até a próxima.